Sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Elon não para. Musk acusa Moraes de interferência nas eleições de 2022. Na noite desta quinta-feira, o empresário Elon Musk fez mais uma acusação contra o ministro Alexandre de Moraes em um post no X. De Moraes interferiu absolutamente nas eleições no Brasil, declarou Musk, intensificando ainda mais as tensões entre o bilionário e o magistrado brasileiro. A acusação de Musk foi uma resposta a uma publicação do jornalista norte-americano Michael Schellenberg, que havia reportado sobre os controversos Twitter Files, desvelando uma série de interferências em conteúdos digitais. Veja o vídeo. Of the U.S. House of Representatives released over 500 pages of confidential Brazilian court documents relating to censorship demands on X, formerly Twitter. The committee had obtained them from X through its subpoena powers. The documents show a single Superior Electoral Court Justice, Alexandre de Moraes, demanding permanent bans on over 150 elected officials and journalists. De Moraes demanded these bans in secret processes without explanation or means of appeal and across social media platforms. Given the dependence of elected leaders on social media, these demands for bans may constitute electoral interference. In one case, de Moraes demanded that all major social media platforms, including at least one, Twitter, which did not publish the offending material, ban a federal congressman named Marcel Van Hatten. The TSC had claimed that Van Hatten had criticized the election results, but not only had Van Hatten's video not been related to the elections, it was actually a criticism of the Labor Department. It was released one day before the election, therefore it couldn't have been about the results. In many ways, Brazil's sweeping censorship system is unique to Brazil. Brazil's censorship industrial complex is located in the judiciary rather than in the executive branch, as it is in the United States and in Europe. In the European Commission, in the United States, it's in the Department of Defense, Department of Homeland Security, National Science Foundation, and other federal agencies. But in other ways, Brazil's censorship simply reflects the most advanced form of the censorship industrial complex, the vision of which was created by US and UK government officials, particularly ones working for the military and intelligence agencies, as early as 2017. Our work revealed that current and former agents from the US Department of Defense, the CIA, the Department of Homeland Security, and the British Ministry of Defense all developed comprehensive censorship programs. The Department of Defense and the National Science Foundation, for example, have been caught funding the creation of censorship tools, including AI-based ones, for Facebook, Twitter, and other social media platforms to engage in mass censorship. Beginning in early 2017, several military and intelligence agencies and agents from the US and UK governments developed the same censorship tactics that Brazil's Superior Electoral Court Justice was just caught using. The tactics they proposed include the following. First, discrediting popular and populist journalists and politicians. Second, creating specialized government or government-funded spy units to collect evidence on people suspected of spreading misinformation. Third, the use of third-party influencers to demand that social networks change their terms of service. And then fourth, pressure advertisers to boycott social media platforms that allow free speech, something that actually works on Facebook. While the TSE and Brazilian Supreme Court Justice Alexandre de Moraes are driving Brazil's draconian measures, much of the research behind their methods and the push for greater censorship in Brazil appear to have been funded by the US government agencies. The TSE's model reflects the public-private partnership model pioneered by US-funded front groups for government censorship. TSE's 2022 strategic plan states, in order to respond to the challenges that disinformation imposes on the integrity of elections and on democracy itself, the program adopts a network model of organization and functioning based on the mobilization of electoral justice bodies and the formation of strategic partnerships with multiple participants, including the most diverse government agencies, press and fact-checking organizations, internet providers, civil society entities, academics, and political parties, unquote.
This playbook cites several reports from the most influential censorship industrial complex organizations, including Aspen Institute, Stanford Internet Observatory, or SIO, which receives funding from the National Science Foundation and was created by the Department of Homeland Security, DHS, to censor disfavored views about COVID-19 and the 2020 election in the US. The TSC's plan cites Stanford Election Integrity Partnership's final report. As Public has previously reported, the EIP advocated for censorship of political views and recommended that platforms censor city members of Congress. The key strategist behind the Election Integrity Project is Renee DiResta, a former CIA fellow. Graphica, a partner in EIP, is also cited in the TSC strategic plan. Graphica receives funding from the Department of Defense, the Navy, the Air Force, the Defense Advanced Research Projects Agency known as DARPA. Now, in response to our inquiries about Graphica's relationship with the TSC in Brazil, the Institute for Technology and Society, RIO, and the Department of Defense, a spokesperson for Graphica told us, quote, "We produced a research report on a pro bono basis with ITS Rio in 2019 to analyze the online information environment in Brazil. We were not aware that Brazil's TSC had cited this report or any of our other public work." Graphica spokesperson said, quote, "We have never received U.S. government funding in relation to Brazil and never communicated with the U.S. government about the work conducted with ITS Rio," unquote. Now, the TSC used Brazilian fact-checkers' reports as a basis for censorship directives. These fact-checkers, such as Agência Lupa, Aos Fatos, UOL, Confere, and Estadão, were all certified by the Poynter Institute. Poynter Institute receives funding from, you guessed it, National Endowment for Democracy, which, according to the New York Times, was created to, quote, "do in the open what the Central Intelligence Agency, or CIA, has done surreptitiously for decades," unquote. The Washington Post has also characterized NED as a CIA cutout. In a clear example suggesting U.S. government backing for TSC's actions in Brazil, quote, "disinformation experts at multiple events held by Atlantic Council's Digital Forensic Research Lab pushed for extensive censorship in Brazil." E Nicolas solta o verbo sobre eleições de 2022. Não há mais o que explicar. O deputado federal Nicolas Ferreira, em declarações recentes em suas redes sociais, abordou a divulgação de documentos pela plataforma X de Elon Musk, que indicariam interferência do Supremo Tribunal Federal nas eleições de 2022. Na quinta-feira, Musk afirmou que o ministro Alexandre de Moraes, também presidente do Tribunal Superior Eleitoral, teria influenciado indevidamente no pleito eleitoral. Nicolas retuitou esta declaração e acrescentando: "No Brasil temos tanta liberdade que quem concordar com ele vai ser investigado e possivelmente preso." Em outro momento, Nicolas intensificou suas críticas relacionadas às ações do ministro durante as eleições, comentando sobre as consequências enfrentadas por quem denunciou censura no processo eleitoral. Basicamente, as pessoas que denunciaram a censura nas eleições foram censurados. Não há mais o que explicar, expressou o deputado em um post subsequente. E Rodrigo Constantino alerta para a gravidade do relatório que foi exposto pela Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, que a imprensa tenta abafar. Temos que continuar falando do único assunto possível, né? As repercussões do que veio à tona com inúmeras decisões monocráticas, arbitrárias, ilegais e sem nenhuma transparência do ministro Alexandre de Moraes, que o Elon Musk transferiu pela plataforma X ao Comitê Judiciário do Congresso americano, porque foi indiciado para fazê-lo, e felizmente, graças ao Congresso americano, que vergonha para o nosso Congresso, tudo isso veio à tona. A turma que passa pano está dando um jeito de falar que não tem nada demais ali, não tem bomba nenhuma, mas é porque eles não leram ou porque eles são desonestos. Mais provável que seja o segundo caso, né? É óbvio que é uma bomba. Por exemplo, no caso do Monark, garantias individuais foram deixadas de fora a pedido, a demanda, a exigência do Alexandre de Moraes. Nem o AI-5 no regime militar ousou ir tão longe. Em vários outros casos, por exemplo, o caso do Flávio Gordon, nós vimos que replicar uma reportagem do New York Times falando de urna eletrônica no Brasil foi motivo suficiente para bani-lo. O meu caso mesmo é mais do que patético, né? Eu apenas
faço comentários de que a polarização está grande, que estão tentando enfiar a goela abaixo um corrupto e quem ousar questionar se está tudo dentro da maior lisura é tratado como terrorista e que o sistema não entende o fenômeno do despertar da direita e que isso não podia acabar bem. Uma opinião, uma análise, aliás, muito acurada, modéstia às favas, e isso me rende aí a 1 ano e 3 meses, censura prévia nas redes sociais do Brasil, contas bancárias congeladas e até passaporte cancelado. Agora, o ministro Barroso reagiu, né? Isso é uma coisa de política interna americana. O Gilmar Mendes foi mais prudente um pouquinho. Vamos aguardar. Para quem tinha acabado de falar que página virada, só se for a primeira página de 541. Porque nós queremos continuar virando essas páginas e entender o que está acontecendo. Aliás, entender, nós já sabemos, o próprio Elon Musk tweetou também, né, que houve óbvia ingerência do Alexandre de Moraes nas eleições do Brasil. E é disso que se trata, em essência. Tivemos eleições em que o árbitro do TSE não era apenas torcedor de um dos lados, era alguém que entrava em campo, chutava a bola a gol, ficava na frente do outro, marcava pênalti inexistente e no limite, dava gol para o time dele, né? Tudo isso, aliás, provocado por Zanin, o escritório do Lula, que depois foi agraciado com uma cadeira suprema também. Tá tudo em casa, é um timaço, né? É um timaço. Olha, o Brasil está exposto em praça pública. Quem finge que não vivemos um estado de exceção, uma ditadura, está sendo cúmplice da ditadura. Não há como uma pessoa com um mínimo de honestidade intelectual olhar o que está acontecendo e julgar que é tudo dentro da normalidade institucional. Há muito tempo que o Brasil virou uma juristocracia em que os ministros do Supremo, em especial Alexandre de Moraes, querem empurrar a história, derrotaram o bolsonarismo, criminalizaram a direita e dizem abertamente que estão preocupados com o avanço dos conservadores. São agentes políticos com uma caneta de magistrado nas mãos. E a última instância do Poder Judiciário. Se isso não é grave, se isso não é ditadura, eu não sei o que é. Democracia é que não é. E PT teme que Lira paute pedido de impeachment de Lula a qualquer momento. É isso mesmo. O Partido dos Trabalhadores está preocupado com a possibilidade de o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, pautar o pedido de impeachment do presidente Lula. Esse receio é tema de conversas reservadas entre os petistas que atuam na articulação política do Congresso. As informações são do colunista Paulo Capelli. 2 fatores contribuem para deixar o PT em posição de alerta. Primeiro, houve um aumento de tensão entre o governo Lula e Lira nos últimos dias. Segundo, o Planalto ainda não construiu uma base sólida na Câmara dos Deputados. Caso Lira decida avançar com o confronto, ele poderá desengavetar um dos 19 pedidos de impeachment de Lula que já foram protocolados na casa. O último desses pedidos, encabeçado por Carla Zambelli, reuniu 140 assinaturas. A avaliação dos petistas mais cautelosos é que, pelo menos por enquanto, Lira não partirá para uma ofensiva tão agressiva. No entanto, o futuro permanece incerto. Eu não acredito numa recuperação do Brasil, se você for colocar todos os aspectos, inclusive o aspecto moral, em um século. Mas essa devastação econômica que está acontecendo, eu não tenho dúvida nenhuma, vão passar umas 2 gerações pagando conta só. Lacombe, para analisar. Não faz muito tempo que o Lula assumiu a presidência da República pela primeira vez. Quando ele assume a presidência da República, a dívida interna somada com a externa dá em torno de 600 bilhões. 600 bilhões, e o Rodrigo Constantino acaba de nos informar que está em 8,3 trilhões. É uma coisa assustadora. E detalhe, não vai parar não. Nessa aprovação absurda, criminosa, canalha, da volta do DPVAT, nessa PLP número 233 de 2023, o Pedro Paulo, que é base do governo, ele está assustado em colocar um jabuti para poder burlar o arcabouço fiscal. Aconteceu nessa casa ontem que é muito preocupante. Falo isso como vice-líder do governo. Ontem,
às 9 horas da noite, nós aprovamos um projeto de lei nessa casa, que era restituindo o DPVAT. A questão é que se colocou um jabuti nesse projeto de lei complementar, que altera o arcabouço fiscal. É como se a gente tivesse, no apagar das luzes, mexendo na lei de responsabilidade fiscal. Se a gente comparar aquilo que foi empenhado em 2023, do orçamento federal, com o orçamento de 2022, a gente teve uma ampliação de gasto de 300 bilhões. Se a gente comparar o orçamento de 2024 com o orçamento de 2022, nós estamos tendo um aumento de gasto de 400 bilhões de reais. Ou seja, o país não... E sem discutir uma vírgula de contenção ou rearrumação da despesa pública. Então, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Essa draga não vai parar. Olha, foi aprovado também, agora recentemente, a PLP 136 de 2023, que muda a alíquota de ICMS sobre combustível, sobre gás, sobre luz. É a senhora dona de casa que está pagando caro no gás? Pois é. Muda a alíquota. O Bolsonaro tinha colocado um sistema chamado ad-rem, ou seja, um valor fixo por litro de combustível. Era R$ 1,22, alguma coisa nesse sentido. Aí agora o governo mudou. E parte do Congresso votou a favor. Apenas 68 deputados, salvo engano, votaram contra a PLP 136. De PLP em PLP, de jabuti em jabuti, o governo vai aumentando sua arrecadação sem mudar sua postura perdulária lá fora. Esse buraco de 8,3 trilhões só tende a aumentar. E não sei se conseguiremos pagar essa conta. E pastor Silas Malafaia faz grande convocação patriota. Povo abençoado do Brasil, eu quero chamar a atenção aqui de meus irmãos evangélicos e de pessoas de qualquer religião. Preste atenção, o alerta que eu vou dar e uma convocação. Em nenhuma nação democrática no mundo se controla a liberdade de expressão, a liberdade de opinião. Nenhuma nação democrática do mundo controla a opinião em redes sociais. O que nós precisamos entender é o seguinte: se alguém, não só em redes sociais, caluniar, difamar e injuriar, é crime, é processado. Esse jogo de querer controlar redes sociais é um jogo político ideológico que atende a interesses escusos. E nós não podemos aceitar isso. Sabe por quê? É histórico que eu vou falar. Quando se controla a liberdade de expressão, o passo seguinte é controlar a liberdade religiosa. Isso é histórico. É só ver China, Cuba, Coreia e outras nações do mundo. Eu quero dizer uma coisa aqui, meus irmãos evangélicos, eu sei que nós já oramos pelo Brasil, isso é bíblico, isso é correto. Mas a Bíblia não elimina a nossa cidadania. O apóstolo Paulo fala em Romanos 13:7. Jesus falou em Mateus 22:21. Precisamos exercer a nossa cidadania. Nós não somos seres exclusivamente espirituais. Então eu quero convocar não só evangélicos, você de qualquer religião que é a favor da liberdade de expressão, da liberdade religiosa, do Estado Democrático de Direito, neste domingo, 10 horas da manhã, na praia de Copacabana. Se você pode, faça um esforço, esteja lá. O povo é o supremo poder e não podemos aceitar nenhum tipo, nenhum jogo, nada que venha cercear a nossa liberdade de expressão garantida na Constituição Federal. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família e Deus abençoe o Brasil. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.